Começou a gravar. Então, pessoal, já começamos a gravar. Hoje é dia 11 de novembro. Nós vamos ter, então, hoje a apresentação do seminário, tá? O tema do seminário é Flores, Frutos e Sementes. O grupo formado pelos alunos Joaquim, Marcos, Suzy e Vanessa. E eles, assim que estiverem prontos, preparados, fiquem à vontade, tá? Para começar. Tudo bem, pessoal? Na hora que vocês quiserem, a fala é de vocês aí, fiquem à vontade, tá bom? Obrigada, professor. Todos me ouvem bem? Sim, Vanessa. Ok. Sementes. Mas antes de nos aprofundarmos neste assunto, que tal pensarmos um pouco em ciência? O que é a vida? Quando o termo biologia começou a ser discutido e adotado por volta de 1800, a ciência se deparou com o desafio de definir o que é vida. Uma das grandes dificuldades para chegar a uma definição é que várias maneiras de compreender esse conceito. Identificar se algo é ou está vivo é uma tarefa muito difícil. Sementes de plantas podem permanecer por anos no chão da mata, sem nenhuma alteração. Elas estão vivas? Ou devemos considerá-las vivas apenas quando começam a brotar? De acordo com alguns cientistas, a capacidade de reprodução e de crescimento é suficiente para caracterizar algo como vivo. Outros preferem considerar vivos apenas os seres que se replicam e conseguem transmitir seus genes para próximas gerações. No entanto, nenhuma definição será completa ou conseguirá abarcar toda a diversidade do que podemos compreender como vida. Bem, todos já devem ter parado para pensar sobre o que realmente é uma flor e qual a função da sua existência. Além do fato de enfeitar nossos parques, avenidas e jardins durante a primavera, ela é parte essencial dos órgãos vegetais, ligados à perenização da espécie, ou seja, à permanência delas. A flor é o órgão que reúne as estruturas reprodutivas das angiospermas e, após a fecundação, desenvolve-se originando o fruto. As angiospermas são um grupo de plantas que se caracteriza por sua capacidade de produzir flores e frutos. Elas são caracterizadas por serem plantas vasculares e por serem as únicas a produzirem os frutos. Atualmente, elas formam o maior grupo de plantas do nosso planeta. As angiospermas são o grupo de plantas mais biodiverso da Terra. O grupo delas corresponde à nossa principal fonte de alimento e produz uma enorme variedade de flores que colorem e aromatizam as paisagens. A flor é responsável pela reprodução sexuada das angiospermas. As principais partes de uma flor são o cálice, a corola, o androceu e o gineceu. O pedúnculo e o receptáculo floral também fazem parte da flor. O cálice é formado por folhas modificadas. Geralmente, elas são verdes e chamadas sépalas. Elas protegem as partes internas da flor. A corola é formada por folhas modificadas, geralmente coloridas, e são chamadas de pétalas. Elas são coloridas porque elas podem atrair aves, insetos para essa determinada flor. O androceu é o órgão reprodutor masculino, composto de um ou mais estames. Cada estame é formado pela antera, uma estrutura que produz os grãos de pólen, e pelo filete, a haste é a que sustenta a antera. Já o gineceu é o órgão reprodutor feminino. Ele é composto de um ou vários carpelos. Cada um desses carpelos é formado por um estigma, estilete e ovário. O estigma é a extremidade superior do carpelo. Geralmente ele é achatado e produz um líquido que contribui
A fixação do estilete, tubo, vocês podem observar, o mouse pedúnculo, a extremidade de lá é o receptáculo. Desculpa, pessoal, será que é só o meu celular que está dando problema, professor? Não. Tá dando umas cortadas mesmo. Vanessa, você está escutando? Vanessa? Ô, Vanessa? Oi, vocês estão me ouvindo? É que assim, tá dando umas cortadas na fala. Você está ouvindo a gente, Vanessa? Eu estou ouvindo bem vocês, deve ser o sinal de internet aqui. Está chovendo muito aqui em Caraguá. Não, tranquilo. É que assim. Você pode voltar a partir do estilete, Vanessa? Você quer que eu retorne? Marcos, se você puder ir orientando ela aí, Marcos. Tá, na verdade, tenta voltar a partir do estilete, Vanessa. Daí, se não der, eu posso continuar para vocês por enquanto. Tá bom, vamos lá então. Você está dizendo, vocês não conseguiram escutar nada? O cara falou Androceu, vocês conseguiram? Sim, eu acho que é a partir do estilete, que quando você estava falando do carpelo, que começou a dar problema. Tá bom. Então, eu vou retornar só um pouquinho antes, tá bom? Eu vou retornar, pessoal, ali no Androceu. É o órgão reprodutor masculino. Um ou mais estames. Cada estame é formado pela antera. Estrutura dos grãos de... E pelo filete, a haste que sustenta a antera. Tá dando para ouvir tranquilo? Tá dando sim, pode continuar. Legal, vamos lá então, pessoal. O reprodutor feminino é composto de um ou vários carpelos. Cada carpelo é formado por um estigma, estilete e ovário. O estigma é a extremidade superior do carpelo, geralmente achatada, e produz um líquido que contribui para o pólen. É um tubo que ovário é uma dimensão do carpelo, produzindo gametas femininos. Já no qual o cálice, a corola, o androceu e o ginoceu se prendem, é o receptáculo floral. Vamos agora entrar na parte da polinização, para entender o que acontece para que essa flor venha a ser polinizada. A polinização ela é um processo simples, mas é um processo de transferência de grãos de pólen, estames, para o estigma. Essa transferência ela pode ocorrer por meio de diversos agentes polinizadores. Os animais, o vento, insetos, aves, morcegos são atraídos pelas flores, seja em virtude da corola vistosa, seja pelo néctar ou pelo odor característico mesmo. E para saber alguns exemplos dessas plantas polinizadas por alguns animais, nós podemos lembrar do maracujá, a jabuticabeira, a dama da noite. A polinização pelo vento é característica de flores pequenas, pouco vistosas e sem néctares, como exemplo, a flor da grama, capim, o milho, o trigo e outros também. Já a fecundação na flor é a união do gameta masculino, presente no grão de pólen, com o gameta feminino, a oosfera. Chegando ao estigma, o que acontece? O pólen passa por várias modificações e forma estilete e dentro do tubo polínico há o núcleo espermático, que é o gameta masculino. Ele se funde com a oosfera, o gameta feminino,
dentro do óvulo alojado no ovário. Da fecundação, origina-se o zigoto, que ele vai desenvolver e formar a semente. Após a fecundação, o ovário se desenvolve e forma o fruto, enquanto as outras partes da flor, geralmente elas vão secar e vão cair. Que você no próximo slide e observem bem essa figura. Aos olhos humanos, o jardim florido é uma paleta de cores, mas quem diria que para as abelhas o colorido das flores seria ainda mais interessante? As abelhas são capazes de distinguir cores diferentes do que nós humanos conseguimos enxergar. A luz ultravioleta é visível para nós, mas visível para as abelhas. Revela cores e padrões nas flores, que guiam esses insetos para a fonte de pólen e néctar. Então, nessa figura, nós temos que é uma flor de prímula. A letra A é como nós humanos a enxergamos. Agora, vamos para a letra B. Observem, é a mesma flor de prímula, mas agora é a visão que as abelhas têm. Percebem que é muito mais colorida, muito mais vistosa, muito mais coloração? A natureza é perfeita, né? Então, eu deixo uma pergunta para vocês. Será que as flores podem ouvir ou não o zumbido das abelhas? O que vocês acham? Podem participar comigo, mandar pelo chat aí ou pelo microfone. Será que as flores podem ouvir o zumbido das abelhas? Ou alguém já ouviu falar nisso? Não, pessoal? Ninguém? Bom, vamos lá então. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar, Vânia. Obrigada. Flor tem ouvido, será, Marcos? Vamos descobrir? Olha, de acordo com uma pesquisa feita por alguns estudantes, eu deixei um linkzinho no final dessa apresentação para quem tiver mais curiosidade e ir a fundo. As flores, elas captam as ondas sonoras emitidas pelas abelhas. De acordo com essa pesquisa, o néctar ele pode ficar 20% mais doce. Olha que legal! A equipe de Radani estudou as prímulas da noite, que o nome científico dela é Oenotera drummondii. E eles descobriram que em questão de minutos, após sentir as vibrações das asas dos polinizadores, as plantas aumentaram temporariamente no néctar de suas flores. Aliás, as próprias flores, elas agem como órgãos auditivos, né? Elas captando as frequências específicas das asas das abelhas e, ao mesmo tempo, ignorando sons irrelevantes, como os do vento. Isso é muito incrível. Essa pesquisa recebeu o nome de o mais doce som. Se vocês olharem aí a frequência, olha na figura. Muita frequência muito alta, a flor não teve efeito nenhum. Olha a carinha triste. Frequência mais baixa, não teve nenhum efeito. Mas se chegar na frequência exata, aí sim eles conseguiram atingir. É uma pesquisa bastante interessante e eu deixo aí para vocês se divertirem um pouco. Pessoal, antes da gente passar para os frutos, eu quero já perguntar se ficou alguma dúvida, porque a gente sabe que deu problema no áudio, se quer que repete alguma coisa, professor principalmente. Para mim ficou claro. Eu pergunto para os colegas aí se ficou para eles. Para mim deu para entender. Então, tudo bem. A Juliana também disse que está tudo bem, então acho que a gente pode partir para frente. Obrigado. Muito boa noite a todos. Então, eu queria primeiro começar com uma pergunta. Onde que o fruto é encontrado, né? De onde ele surge? Então, o fruto, ele é um órgão presente em uma determinada classe de vegetais, os angiospermas. No caso, anjo significa bolsa, esperma, semente. Então, bolsa de sementes, né?
E aí, para vocês verem aí na imagem, vamos ver como que o fruto é formado, né? Do que ele é composto. Vamos lá. Primeiro, a parte de fora desse abacate a gente chama de epicárpio. A parte, no caso, quando você começa a entrar na polpa dele, você está no mesocarpo. E mais perto ali do caroço, você já está no endocarpo. Aí tudo isso, tirando o caroço, é o famoso pericárpio. Isso mesmo, né? Aí você tem, olha lá, dois. Semente. De onde que a semente se resulta, né? Resultante do desenvolvimento de óvulos fecundados. Então, uma pergunta que eu queria... uma pergunta não, eu queria explicar isso antes, né? Mas, enfim, para que o fruto serve? Qual é o motivo dele existir? O fruto, na verdade, serve para você ter a dispersão de sementes e a proteção dessas, né? Como no caso, porque, um exemplo, pensa comigo, é mais fácil por uma semente ser dispersada com o fruto, porque, um exemplo, o animal vai lá e vai comer ela e vai soltar ela, sei lá, 1 quilômetro de distância, é, ou ele vai guardar esse fruto e vai enterrar em algum lugar, vai esquecer, e essa flor esse fruto vai virar uma pequena plantinha e vai virar o fruto, a árvore que seja, né? Enfim, a planta que for proveniente daquele fruto. Então, mas como o fruto se desenvolve? É isso que eu gostaria de explicar para vocês. O órgão da planta é formado no desenvolvimento. Esse órgão da planta, que é o fruto, ele é formado. Eu acho que o áudio do Joaquim que caiu agora, né, Marcos? Acho que sim. Deixa eu ver se ele volta. Bom, então, como o Joaquim estava dizendo, o órgão que forma o fruto é a partir do ovário da planta. Então, aqui a gente pode ver o ovário da flor, né? Que depois da fecundação, que a Vanessa nos explicou como funciona, ele se desenvolve e a partir dele vem o fruto. Aqui no caso a gente tem a maçã, mas o fruto da maçã é só essa parte aqui do meio da maçã. A parte de fora ela não é considerada Eu voltei, eu caí. Voltou? Voltei, eu caí, né? Tá, eu estava falando do ovário aqui, Joaquim, pode continuar. Não, enfim, que eu queria mostrar para vocês os tipos de frutos. Por exemplo, se você. Ó, o ciclo da vida do planta, como você. Pode passar essa imagem, por favor? Joaquim, só que eu acho que caiu um pouquinho antes do que você acha. Desculpa, gente. Você não chegou a falar como que se desenvolve um fruto ainda. Ué, então, no caso, ele é um órgão da planta formado no desenvolvimento do ovário após a fecundação, né? Então, olhando nesse esquema, você tem lá isso mesmo, eu esqueci de mostrar para vocês. Perdoe, gente, estou meio nervoso. Vamos lá. Então, a gente tem aqui, no caso, a flor sendo fecundada, né? O ovário ali dentro, ó, o ovário aqui em amarelo, né? Ali na fertilização. E aí, com isso, você vai ter, ó, o fruto, no caso na maçã, essa parte que a gente come de fora é o pseudofruto, que eu vou explicar mais para frente. O fruto de verdade seria essa partinha que está bem no meio ali, onde o Marcos está apontando, onde está a semente. Então, a semente, ó, o fruto vai ser depositado em algum lugar por algum animal, a semente vai estar no solo, vai brotar uma plantinha e vai voltar a ser uma macieira. Então, esse é o ciclo, né? Ciclo da vida. Muito bem, agora eu vou para a parte que eu estava querendo, que eu acabei pulando. Vamos lá. Os tipos de frutos que nós temos, como vocês podem ver, começando com esse primeiro. Frutos carnosos, que são geralmente comestíveis e ricos em substâncias nutritivas.
Então, no caso, todos aqueles frutos molinhos que todo mundo adora, tipo, fazer uma salada de fruta, né? Laranja, mamão, o tomate nem tanto, né? O tomate a gente faz suco. Enfim, azeitona. Aí, um exemplo, nós temos a baga, que são frutos que tem, é uma categoria que são frutos que tem uma ou várias sementes soltas, como é o caso do mamão, melancia, goiaba, entre outros. Drupas tem o endocarpo duro, dentro do qual há uma semente, como a manga ou abacate, entre outros. Ou seja, o meio é mole ali e lá dentro é duro, né? Temos a semente, né? O caroço. Frutos secos são frutos que são, no caso, como o nome já diz, secos, né? Tem o pericarpo duro, então você tem que geralmente cozinhá-los para comer. Frutos deiscentes, quando maduro se abre, liberando as sementes como feijão e soja. Frutos indeiscentes não se abrem, quando maduros como o arroz, o milho, o trigo, entre outros. Então, o deiscente seria no caso a vagem da ervilha, do feijão, que ela abre, né? E os indeiscentes, o arroz, o milho e o trigo. Vou passar. Beleza, aí agora tem uma classificação que eu queria explicar para vocês que a gente sempre confunde, né? Eu mesmo, antes de fazer a pesquisa, eu não sabia muito bem, né? Então, a palavra fruta, eu vou ler porque aqui está bem resumido o que eu quero mostrar para vocês. A palavra fruta é utilizada para nomear órgãos vegetais comestíveis adocicados de sabor agradável, né? Então, como é que eu posso explicar? O termo fruta é um termo mais, como é que eu posso dizer? Você está reduzindo a um determinado grupo. Olha lá, como o Marcos está apontando, fruta é um nome científico e fruta é um nome comercial. Então, fruta, você já pensa que hortifruti, né? Entendeu? E na ciência, usamos como fruto para denominar todos os no caso, todos que frutos. Enfim, o termo fruto aplica-se em todos os órgãos vegetais que se originam do desenvolvimento do ovário fecundado e apresentam sementes. Ou seja, o fruto é bem mais abrangente, né, a definição. Pode passar. Olha lá, conforme o Marcos põe. É fruta e não é fruta, né? É fruto. Melão, melancia, uva, pêssego, abacate, laranja, cerola, não é fruta, né? A maioria dos vegetais nós comemos no nosso dia a dia, aqui ó, não é fruto, ou seja, é fruta. Maçã, pera, caju, morango, abacaxi, amora, banana, brócolis, alcaparras, alface. Aí no caso não é fruta, né? Brócolis, alcaparras, alface, couve, batata, cenoura, cebolinha. Eu só queria colocar um adendo para vocês que o que acontece? Eu não quando eu estava falando das categorias de fruta, eu não falei dos frutos acessórios. No caso, a maçã, o morango, eu até marquei maçã, pera, morango, caju. Eles são frutos acessórios. Como é que eu posso dizer? São pseudofrutos. O fruto, na verdade, é o que a gente popularmente chama de semente. E aí aquela massa que cresce em volta, nós chamamos de envoltório chamado receptáculo floral. Então, na verdade, o caju, o fruto, é aquela castanha que a gente come. O receptáculo floral que a gente faz suco. Pode passar. Exatamente, como o Joaquim está dizendo, às vezes a gente come o caju achando que é o próprio fruto, mas na verdade ele pode ser considerado uma fruta, sim, porque ele é comercialmente vendido como uma. Mas ele não é o fruto da cajueira. O fruto da cajueira é a castanha de caju, pois ela que se deriva do ovário. Bem, vamos lá. As sementes. O que elas seriam? São óvulos desenvolvidos após a fecundação. A estrutura dela, qual que é a estrutura dela? Temos o tegumento, que vocês, por um acaso, vou dar o exemplo do feijão. Vocês, por um acaso, já pegaram o feijão e conseguiram tirar aquela peliculazinha que tem na sementinha ali do feijão, nesse grão do feijão?
Alguém já fez isso? Alguém já teve essa idade de partir o feijão? Se alguém teve e conseguiu, aquela casquinha é é a camada de grão. E tem a semente, dois compartimentos, tegumento e amêndoa. Na amêndoa, a gente tem o embrião, ela é constituída pelo embrião pelo endosperma. O embrião é uma parte daí que vai formar uma nova planta. O endosperma modifica as substâncias ativas desse grão. Pois bem, a dispersão. Pode passar, Marcos. Ela pode acontecer pelo vento, pela água, mas Marcos, pode orientar também ela. Eu queria ver se era só comigo, por isso que eu ergo a mão primeiro. Não queria interromper. Não. Suzy, tá escutando a gente? Quer tentar de novo? Que deu uma travada de novo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Pessoal, tá me ouvindo? Agora sim, estamos te ouvindo sim. Ih, eu que não estou ouvindo vocês. Espera. Pronto, estão me ouvindo bem? Quer voltar? Eu volto. Eu não sei se ficou claro essa parte da semente. Eu acho que se ela partir agora de onde ela parou, dá para ver. Eu acho que da dispersão. É a partir da dispersão, Suzy. Isso. Da dispersão? Tá. Vamos lá, sem problema nenhum. Nossa, tá muito aqui meu áudio, pessoal. Se tiver algum problema, fala aí de novo que eu tô de olho aqui no celular, tá? Daí eu vejo você levanta a mão, que daí eu paro e vejo o que tá acontecendo. Beleza, obrigado. Mas, por favor, não deixe de Não, falar, imagina. tá? Vamos lá. A dispersão. Como que ela ocorre? Ó, vamos lá. O vento é um importante agente dispersor de semente. Nem todo fruto pode ser facilmente levado pelo vento. Por isso, existem frutos adaptados para esse tipo de dispersão. Essa dispersão do vento. E quais seriam esses frutos? Que a gente nem imagina que seja um fruto. Por exemplo, o dente de leão. Eles a presença deles, a apresentação deles mais clara são as alas e eles são plumosos. Vocês já devem ter visto um dente de leão, né? E ele que é levado pelo vento isso seria até denominado como autocaria, que não precisa de um agente externo dispersor. Agora, a dispersão também pode ser feita por água, vento ou outros seres vivos. Como a gente pode ver na imagem ao lado, o coco, a gente imagina o coqueiro na beira da praia, né? Aí o coco caiu. Vai passar tempo, vai passar uns dias, e é o que dá para notar aí nessa foto, né? Que ele já está até meio marronzinho. Ali ele vai começar a começar a dispersão dele. A água pode levar para uma outra praia, e ali ele pode encontrar a se ajeitar na areia e começar a florir novamente. Tudo dentro dos fatores para poder ter a germinação, que daqui a pouco a gente já vai chegar nesse assunto. E também pelos seres vivos. Temos a imagem aí de um ser humano fazendo a semeadura, né? Agora, a germinação. O que a gente precisa para que ocorra? O que é uma condição necessária para que ocorra uma germinação? Precisamos de água, certo? Precisamos de luz, oxigênio. Alguém quer alguma característica aí que precisa ter para germinar? Mais algum fator? Um fator químico, substância? Não, pessoal? Estão me ouvindo aí? Aí, é isso aí. O solo são substâncias químicas, né? Que favorecem
A temperatura influencia, isso. Todos esses são fatores químicos, né? As substâncias químicas. E, dentre todos esses fatores de importância que tem, a água é uma das mais importantes. Porque ela precisa tanto, a germinação, ela precisa tanto da água no início, durante até o fim. Porque ela precisa umedecer, precisa manter a terra úmida e todo o processo da semente para poder germinar. Naturalmente, as sementes germinam assim que encontram condições favoráveis ambientais, porém, outras sementes precisam superar o estado de dormência. O que esse estado de dormência seria? É o retardamento germinativo que mantém a espécie no estado de semente. Então, precisa ser quebrado isso. Assim, entre aspas, ela precisa acordar. Aí a gente precisa jogar um pouquinho de água lá nela para ver se ela acorda, se ela começa a... Isso se chama embebedeção, né? Embebedecer a semente, inchar, aguar. A gente precisa fazer isso. E essa fase, que é a embebidação, ao pouco que vimos, a semente precisa da água, essa fase ela precisa ficar captando, né, umedecendo, absorvendo, em excesso, senão vai faltar o oxigênio não vai conseguir penetrar no grão para poder, assim, germinar e dar continuidade no ciclo dessa semente. A fase Agora interrompeu de novo, né, Marcos? O Suzy. Também ocorre a formação de novos tecidos e Opa! Então, deu uma quedinha aqui de novo, Suzy. A hora que você ia falar do feijão... Qual parte? A hora que você ia entrar no feijão, você começou a falar do feijão, tá? A hora que você ia começar a explicar a quebra de dormência do feijão, caiu. Você está me ouvindo? A quebra da dormência? Exato. A hora que você ia começar a explicar a embebição do feijão para quebrar a dormência, caiu. Eu vou falar aqui, ó. Para quebrar a dormência, vocês entenderam o que é a dormência? Ficou claro? Deu para ouvir o que é a dormência? Sim. Então, para quebrar essa dormência, o que a gente faz? Precisa de água. Né? Daí ele vai em que estado? Ele vai inchar. A embebidação, ela consiste na captação de água que provoca o umedecimento. A quantidade de água absorvida deve ser suficiente não só para iniciar a germinação, como também para garantir o processo ocorra até o fim. Foi o que eu falei lá um pouquinho antes, certo? Que precisa ter água durante todo o processo sem afogar, vamos dizer assim, a semente. Por quê? Se nós colocamos muita água, a semente ela não vai germinar. Qual seria o motivo? Ela precisa não só de água, mas de oxigênio, luz, temperatura correta. Então, se marcar, vai faltar oxigênio. Ela não vai conseguir o oxigênio penetrar na semente. E a fase, após a hibridação, é a fase de indução do crescimento. Nessa fase, há uma redução na captação de água. Olha a água aí correndo ainda, tá vendo? Continue a regar a plantinha. Ocorre a formação de novos tecidos e a ativação do metabolismo. E a fase de crescimento do eixo embrionário, essa fase de crescimento compreende o processo de expansão celular e a ruptura do tegmento. Lembra que a gente tinha falado? Lembra que eu expliquei que o tegmento, ele é aquela películazinha, a casquinha que segura o nutriente, que cuida do nutriente do grão, né, do feijão, e do embrião. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a ruptura, vai começar a sair o eixo embrionário
E aí na terceira foto já tem o quê? A radícula. É a primeira parte emergir da semente. E essa germinação é típica da dicotiledônia, onde os dicotileoides se elevam acima do solo. É isso que acontece, pessoal. Tem ainda alguma dúvida aí nessa parte? Ou algo cortou e vocês não ouviram? Eu posso explicar para vocês ou ficou claro? Acho que ficou claro, ninguém postou nenhuma dúvida aí. Então, beleza, pessoal. Falando sobre os cotilédones, né? Que são essas partes aqui do grãozinho de feijão, no caso. A gente tem dois principais tipos de semente, que são as sementes dicotiledôneas e as sementes monocotiledôneas. A gente não vai entrar muito nos casos dos tipos de plantas dicotiledôneas, monocotiledôneas, porque o grupo da semana passada já explicou bem, né? Mas mais na parte da semente, a construção da semente, ela depende muito disso. E o nome dela já vem dos cotilédones, que são as folhas primitivas, né? Aquelas primeiras folhas que vão sair da planta, que vão proteger e fornecer os nutrientes que elas precisam no começo da sua fase de crescimento. Então aqui a gente tem uma semente dicotiledônea. Aqui a gente tem o embrião e os dois cotilédones. Existem algumas sementes dicotiledôneas que também têm uma camada maior de endosperma aqui, mas a maioria, o endosperma já foi consumido e transformado em cotilédones durante a sua primeira fase embrionária. Já no caso da monocotiledônea, a maior parte dela é em questão do endosperma, que é aquele onde ela vai absorver os nutrientes. Uma coisa interessante sobre esse endosperma é que ele é triploide. Então ele não é nem haploide nem diploide, ele é triploide, pois ele tem 3 tipos de cada cromossomo da planta. E ele serve como fonte de nutriente para o embrião que está aqui. Nesse caso da monocotiledônea, ela tem um cotilédone bem menor, porque ela ainda não, na sua primeira fase embrionária, ela ainda não teve tempo de absorver todo esse endosperma. Então, normalmente, ela carrega ele até a sua germinação. Então, aqui alguns exemplos de plantas dicotiledôneas, né, que tem as sementes dicotiledôneas, que é o exemplo do feijão, ervilha, o mamão, o girassol e o café. E as monocotiledôneas, que é o milho, trigo, arroz, cevada e aveia. Como a gente viu semana passada, né, a gente consegue perceber elas, inclusive, pelas folhas, pelo tipo de raiz que elas têm. E as sementes também é uma forma de diferenciá-las. Agora aqui, a gente está trazendo uma ideia... Oi, desculpa. Desculpa te interromper, mas está um pouquinho ruim o áudio. Acho que está interferência aí. Tá ficando baixo e alto. Não sei se você tá de microfone. Só isso. Tá, melhorou? Que talvez era o ventilador que estava mudando meu fone para um lado e para o outro. Melhorou sim. Obrigada, viu? Desculpa, então. Obrigado por avisar também. Então, aqui a gente vai trazer uma ideia de prática para ter durante a sala de aula mesmo, que é simplesmente partir uma semente de milho, né, um milho, e uma semente de feijão no meio. Aqui a gente consegue ver claramente, eu até vou passar a imagem já, para a gente conseguir observar melhor. A gente consegue ver claramente onde ficam a repartição, né, dos cotilédones, né, que a semente de feijão, quando você faz um corte transversal nela, ela tem essa separação entre os dois cotilédones que a gente consegue ver aqui, enquanto a semente de milho não. E o cotilédone está aqui envolto do embrião. Enquanto isso, o embrião do feijão, ele tem essa forma mais alongada, e o embrião do milho tem essa forma primária. Na sala de aula a gente pode inclusive pedir para o
dar sementes partidas para os alunos e pedir para eles marcarem algumas que ficaram bem partidas, né? Pedir para eles marcarem quais são as partes principais das sementes. Então, sobre o uso comercial das flores, frutos, os pseudofrutos e as sementes. Conforme a Vanessa comentou no começo da nossa aula, boa parte, a maior parte da nossa alimentação que não é de origem animal, ela está relacionada com as plantas, né? Então, existem poucos fungos que a gente consome, outros tipos de bactérias também, né? Como os lactobacilos e etc., mas a maior parte é de origem vegetal. Então, e o que é vegetal? A maior parte é de angiospermas. Então, por ela ser a forma dominante no mundo, né, a gente é acostumado a consumir diversos produtos que são de origem das angiospermas. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um do uso comercial das flores, dos frutos e das sementes. Marcos, por Oi, favor. desculpa. Está oscilando ainda o teu microfone, hein? Tá oscilando ainda? Eu vou tentar tirar o fone de ouvido aqui então, que eu tava com ele para escutar mais meus colegas. Daí vocês me falem se tá melhor. Tá tudo bem? Tá melhorando? Melhorou, Tá. Marcos. É que eu tava com o fone para escutar melhor meus colegas, mas agora que eu vou falar mais, a gente tira. Então, desculpa de novo. Vamos continuar. As flores, quando a gente... Acho que a primeira coisa que você imagina quando você vê uma flor é um buquê ou alguma coisa em questão de decoração. Então, claramente, uma das maiores utilidades das flores são o paisagismo, ou dar presentes e a decoração delas. Então, por elas serem belas, né, por elas serem bonitas, elas são muito utilizadas em decorações e, inclusive, até imitadas, né, para flores fictícias como forma de decoração que não precisa ser cuidada. Mas existem outros tipos de uso das flores, inclusive alguns que é, por exemplo, a extração de essências. Existem muitos produtos cosméticos aí, né, que vai com água de rosas, ou então usam as essências de lavanda e essas essências para fazerem aromas, né, na parte cosmética. Mas elas também são utilizadas em terapias. Existem muitas flores que são utilizadas na forma de controlar algum sintoma, abaixar diabetes, controlar a pressão ou outros tipos. Ainda não tem tantos estudos assim como poderia, pois a diversidade é muito grande, mas é uma área que está crescendo cada vez mais. E também existe flores na alimentação. Aqui eu até queria que vocês respondessem aí, se alguém conhece essa flor. Meus colegas do grupo não conheciam essa flor antes, mas eles conheceram depois que eu falei. Alguém tem alguma ideia de que flor é essa? Essa bonita flor aqui. Vânia disse que não conhece. O professor conhece? Oi, essa flor aqui? Isso. Não conheço. Essa não é lavanda. A lavanda ela é roxa e ela parece uma hidrângea, né? Ela se esparrama. Ela é uma florescência, na verdade, né, professor? A lavanda. Eu não conheço, realmente. Mas essa aqui, alguém conhece o broto? Eu tenho certeza que muito daqui já comeram, porque esse broto aqui é o que a gente chama de alcaparra. Então, a alcaparra, a flor da alcaparra é essa, mas normalmente a gente consome o broto da alcaparra, que é antes dela florescer. Então esse broto, ele é normalmente vinagrado, né? Ele coloca em conserva e a gente consome ele com peixe, que fica bem gostoso. Então, depois a gente vai falar de mais alguns exemplos de flores comestíveis. Os frutos e os pseudofrutos, né, o que a gente chama de frutas, eles são utilizados na alimentação in natura, né?
Então, aqui a gente tem uma saladinha de frutas, inclusive, que tem tanto frutos quanto pseudofrutos. Ele também é utilizado bastante em sucos e bebidas. Hoje em dia, inclusive, as folhas estão tomando um destaque aí nos sucos e bebidas, né? A couve, a hortelã já sempre foi, mas a couve principalmente tá vindo na utilização, mas os frutos, sem eles, eu acho que não existe suco. As frutas, principalmente, né? Ele é utilizado em doces, por ele ter uma característica que normalmente varia entre doce e azedo. Eles são utilizados muito para fazer doces, que eles combinam muito com açúcar. Eles também são utilizados em terapias, assim como as flores. Existem alguns frutos que são utilizados para abaixar colesterol, controlar diabetes e outras coisas. E também na extração de compostos. Ultimamente está sendo muito estudado isso, né, como fontes alternativas e sustentáveis para o uso de plástico e papel. Então, existem muitos produtos agora com, por exemplo, cimento com casca de açaí e outros tipos de produtos que utilizam restos de frutas também, para substituírem os nossos produtos que a gente normalmente consome. E, por último aqui, a gente tem as sementes, que algumas também podem ser consideradas frutos, né? Mas a gente vai falar principalmente dos grãos em si, que elas são utilizadas para alimentação in natura, né? Aquela feijoadinha de sábado, ou sopa de ervilha e essas coisas que a gente não consegue pensar muito agora porque tá calor, mas quando eu esfriar de novo vai voltar a pensar. Também é utilizada para extrair óleos e gorduras. Então, por exemplo, o óleo mais consumido no Brasil é o óleo de soja. Também tem óleo de milho, óleo de girassol, que são tudo feitos com sementes. Também são feitas farinhas, como farinha de arroz, farinha de trigo, farinha de milho, que são feitos com as sementes e os grãos triturados. Também são utilizados na fermentação alcoólica. Aqui no Brasil a gente tem uma produção muito grande de cana-de-açúcar, então não é utilizado tanto assim. Mas em outros países que a produção não é tão grande, eles utilizam muito milho ou arroz para fazer fermentação alcoólica, tanto para combustível quanto para consumo. E também a extração de fibras. Depois da extração de óleos, gorduras, muito dos restos da soja, por exemplo, são utilizados como fibras para tanto ração ou quanto uso industrial. Então, uma curiosidade para terminar é sobre as punks. Não sei se vocês já ouviram falar de punks, mas são plantas alimentícias não convencionais. Elas podem ser qualquer parte da planta que não é convencional, tanto flores, folhas, raízes, o caule, entre outros tipos. Então, tudo que não é convencional de se comer. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos de flores que são punks. Então, essas aqui eu acho que todo mundo conhece, né? Que é o dente de leão. O dente de leão, as sementes elas não são comestíveis. Elas podem até ser infundidas em sal não, desculpa. Infundidas em água, em chás. Mas a flor em si, ela é comestível. E dizem que ela tem um sabor muito agradável. As rosas, as pétalas de rosa são comestíveis. Elas têm um sabor azedo e elas são bastante utilizadas para fazer águas saborizadas e para enfeitar pratos em restaurantes mais refinados. Essa aqui alguém conhece? Essa é a capuchinha. Ela é uma planta que a gente encontra na rua, às vezes, né? É fácil de se criar. E, inclusive, tem alguns estudos que dizem que a capuchinha faz muito bem para a saúde, controlando o colesterol e a diabetes. E essa aqui é o amor perfeito, que ela não tem tanto poder nutricional assim, mas ela é muito bonita, então ela é utilizada mais para decoração, mas ela mesmo assim é comestível.
Então é isso, aqui nós estão nossas referências. Queria ver se alguém do grupo quer complementar alguma coisa que a gente esqueceu, se os colegas têm alguma pergunta. Professor também, se tiver algum comentário, com certeza vai ter. Ainda bem, né? Porque senão não ia ter professor, né? É verdade, Marcos, com certeza. Então, pessoal, eu fiz aqui alguns comentários. Se vocês me permitem, gostaria de dar uma devolutiva para vocês aí da aula, tá? Assim, gostei bastante da aula, achei uma aula bem completa. Achei que. Posso falar? Da devolutiva para vocês? Sobre as. Pode, Claro. por favor. Então, assim, Já desculpa eu. os nossos problemas de áudio, internet, Não, já. imagina. Eu achei assim que foi uma aula em termos de conteúdo completa. Vocês falaram sobre o conteúdo, que era a questão. Então, primeiro, pegando um pouco o gancho que a gente falou até em relação à última aula nossa, vocês deram o conteúdo básico, tá? Aquilo que a gente comentou um pouco da última aula. Então, com relação à questão da flor, né? Do fruto, da semente, foi dado o conteúdo básico. Mas, para além do conteúdo básico, foram colocadas também questões bem sensíveis, que eu achei bem interessantes. Então, eu gostei desse aspecto. Mas eu quero também, se vocês me permitirem, comentar algumas questões pontuais, assim, que eu achei legais. Então, primeiro, falando do Marcos, mas depois eu vou falar sobre cada um. Eu acho que o Marcos, ele deu uma organizada geral, assim, o Marcos foi meio que o xerifão, assim, do seminário, né? Quando você falou do nome, eu Tipo, não sei ele, nada. ele apresentou, ele resolveu os problemas técnicos. A hora que o Joaquim caiu, ele entrou, né? A hora que teve problema, ele entrou, ele organizou, ele foi assim meio que bateu, ele cobrou escanteio, eventualmente cabeceou, fez o gol, então jogou no meio de campo, defendeu, ele deu uma cobertura geral. Agora eu queria falar da atuação de cada um. A Vanessa, Professor, só um eu acho segundo. assim, Queria fazer um comentário pois que não. isso foi na apresentação, porque os meus colegas teve vários problemas, viu? Mas a gente até fez uma apresentação base hoje à tarde para dar uma treinada Prévia, e, né? nossa, se Não, não sem fosse dúvida, pelos eu três aí, eu não tinha não nem estou falando apresentado. isso de você, Marcos, em detrimento dos outros, até porque eu não falei dos outros ainda. Só fiz um comentário geral, entende? Até porque eles tiveram problemas técnicos. Não estou falando isso em detrimento dos outros. Estou falando do que aconteceu aqui ao vivo e a cores. Mas eu queria falar da Vanessa agora, que é o seguinte: a Vanessa, eu achei que ela tinha que falar das flores, realmente. Foi muito adequado a Vanessa falar da flor. Por quê? Porque ela é uma flor de pessoa, né? Começa a partir disso, quer dizer, achei muito adequado. Uma flor falando das flores. Primeiro isso. Eu achei que foi muito adequado o tema, a pessoa. Falando sinceramente, né? Uma doçura de pessoa. Então, primeiro que ela superou com um talento assim incrível os problemas técnicos que houveram. Então, ela soube superar, né? A Vanessa inicia com uma excelente problematização, eu acho, a questão. Vamos partir para a área pedagógica. Uma questão profunda. Veja, você vai iniciar um conteúdo de uma disciplina, você coloca uma questão profunda, filosófica, eu diria. O que é a vida? Porque você vai iniciar uma fala sobre semente e você coloca uma questão que nos faz pensar, nos faz refletir. Semente é algo vivo? Puxa, é algo que nos faz pensar, nos faz refletir de fato. O que é uma semente, né? É um projeto de vida? É algo, sei lá, que é morto, mas que de repente adquire vida? Eu acho que é uma abordagem interessante de se começar. Eu acho que é uma abordagem interessante, mas ela foi além. Ela iniciou um questionamento mais ainda profundo: o que é vida? Entende? Gostei do início, porque eu acho interessante fazer uma quebra numa aula, chocar, entende?
Eu acho que começou o seminário chocando. Você fazer uma pergunta que choca os alunos, assim. O que é a vida, né? Aparentemente, os alunos estão todos, assim, estruturados, parados, com seus caderninhos, com seus lápis, com as suas coisas, imaginando que vai lá um professor, dá um conteúdo quadradinho, bonitinho, e que todos vão ali decorar e fazer. Então, se traz uma reflexão, entende, que quebra um pouco o paradigma do momento de uma aula ou de uma, enfim, de qualquer questão desse tipo. Ô, Marcos, se você quiser tirar a apresentação, pode ficar à vontade, tá? Só para a gente ficar mais à vontade aqui para discutir o assunto, por favor. Então, eu acho que, em primeira questão, a Vanessa inicia de uma forma feliz essa reflexão, né? Depois, ela vem com questões chaves sobre a vida. Então, refletindo sobre o que é vida, quais são os pressupostos da vida? Isso na biologia é fundamental. São coisas que eu, humildemente, como professor, também tento abordar quando eu falo de biologia, porque são as questões chaves, né? O que separa a vida daquilo que é inerte, não vivo. Então, ela levanta. Então, quais são as questões chaves da vida? O que faz os mecanismos vitais serem distintos da matéria inerte? Gostei, tá? Outra coisa que eu quero, acho que é importante a gente frisar, uma fala muito clara, uma fala excelente. Ela me parece que atua atualmente, né, Vanessa? Você colocou que você atua como na área de turismo, né? Acho que você faz palestras. Um dia a gente está conversando aqui. Pois não, pois não. É isso mesmo. Guia de turismo, professor, mas Guia de isso. turismo. Você talvez fale sobre algumas, junto aos turistas, você deve falar de algumas questões históricas aí, enfim, não sei se é isso também que você fala com eles, se você dá alguns, ou simplesmente os acompanha, não sei, nas viagens, nas excursões. Você fala algo para eles aí da região, aspectos históricos, algo assim ou não? Sim, quando Com os tem turistas? primeiro o histórico, o religioso, aí abrange um pouco o assunto, falo do local, um pouco da história, eu gosto. É o que me pareceu, que parece que você tem essa facilidade para falar, foi o que me pareceu, tá? Então, uma fala clara, atraente, uma fala pausada, uma fala bem articulada, ao meu ver, entende? Então, você inicia então a aula depois disso fazendo aquela pergunta básica: o que é uma flor? Todos já viram. Então, chama a questão trazendo os conhecimentos das pessoas anteriores. Você mostrou um pouco para nós, talvez, essa sua sintonia de fala que você deve ter na sua profissão. Talvez você tenha trazido um pouco disso, tá? Gostei da tua definição sobre a questão da flor, o que é uma flor em termos botânicos, né? Tá? Caracterizou para isso o grupo das angiosperme, grupo das plantas, tá? Uma excelente caracterização anatômica e fisiológica da flor, porque, veja bem, eu posso fazer uma caracterização anatômica morta de uma flor. Então, é um pouco aquelas músicas dos Titãs. As flores de plásticos não morrem, sabe assim? Eu acho bonito isso. Porque se eu for mostrar uma flor para os alunos estática, é meio que uma flor de velório, entende? Uma flor que não é viva. E a flor é uma coisa muito viva, muito bonita, muito sexual no aspecto vivo da coisa, né? Estrutura sexual da planta, entende? Então, eu não posso mostrar uma flor com um aspecto estático, né? Eu acho que você talvez tenha conseguido nos trazer essa dinâmica incrível da planta no aspecto sexual, que eu falo bonito do termo, não estou falando no aspecto chulo, entende? A gente tem que trabalhar o sexo no seu aspecto nobre, e aqui a gente está trabalhando com a nobreza do sexo, no sentido da reprodução vital, né? E é o que eu acho que você trouxe. Então, uma excelente caracterização anatômica, mas não só anatômica, fisiológica também da flor, tá? Com relação à polinização, você nos trouxe aí também uma excelente caracterização, muito clara, uma linguagem atraente também, bem posicionada, calma,
E eu acho importante, pausada e calma, né? Calma. Então, assim, bem colocado, uma aula de boa exposição, eu diria. Isso é muito importante para um professor, tá? Aí, mas o que eu achei, a cereja do bolo, para mim, a cereja do bolo, o que me impressionou muito, realmente, fiquei muito impressionado com isso, muito bem impressionado, tá? Dessa aula. É a flor da prímula. A flor da prímula. Lindo, lindo, lindo a imagem em ultravioleta da flor, nos dando uma perspectiva do espectro visível da flor do ponto de vista de um inseto. Isso é maravilhoso, entende? Então, como que seria a perspectiva da visão humana e da visão de um inseto, entende? De uma flor. Da perspectiva da polinização. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque põe em perspectiva o quê? A gente tem uma visão da natureza do ponto de vista humano. E nós somos animais em que nós sempre baseamos a natureza pela nossa régua, entende? Só que a nossa régua sensorial, ela é limitada, tá? O nosso espectro visível de visão, por exemplo, ele é limitado. Alguns animais enxergam no ultravioleta, que não é o nosso caso. Os insetos enxergam. Você nos trouxe isso, tá? Então, por exemplo, a visão que um inseto tem das cores de pétalas de uma flor, que é o caso da flor de prímula, primoroso isto. Eu diria assim, primoroso. Eu gostei muito, mas muito mesmo disso, entende? Então, você nos trouxe qual é o campo visual de um inseto de atração na coevolução que houve entre uma flor e um inseto para que ele pudesse realizar a polinização. Fantástico isso, tá? Aí eu imaginei que falei, bom, acabou, né? Eu acho que está bom, por aí já estaria muito bem surpreendido e feliz com a sua exposição. Mas aí você resolve me trazer a questão do zumbido. Então, a pergunta bastante instigante, que é o seguinte: será que as flores ouvem o zumbido das abelhas? Claro que é uma pergunta simbólica, retórica, né? Óbvio que as flores não têm ouvido, audição como a audição humana, mas é uma pergunta instigante, poxa. Todo mundo vai ficar pensando, caramba, as flores, as plantas ouvem. É por quê? Porque sempre a gente põe a perspectiva humana, né? Tá? Só que aí a vibração, você nos mostra por uma pesquisa que a vibração, veja que aí nós estamos unindo, de fato, física, biologia, conteúdo, nós estamos sendo, de fato, transdisciplinares, não diria diria transdisciplinares, unindo física, biologia, química, conteúdo, né? Uma vez que a pesquisa mostrou, olha que coisa maravilhosa, que a vibração, tudo bem, do bater de asas de um inseto, tá? Ela vai aumentar a secreção das glândulas do nectário das pétalas de uma flor. Então, o comprimento de onda, houve uma coadaptação e uma coevolução. Olha que coisa. O nível que nós estamos falando de sutileza da coevolução vegetal e inseto. A planta se adaptou no sentido de que uma vibração de ondas sonoras fizesse com que a sua glândula de nectário secretasse, de acordo com aquela vibração de comprimento de onda, uma maior quantidade de néctar. Isso é uma coisa de um grau de sofisticação incrível, né? Vocês vão de concordar comigo. Ou seja, quando o animal polinizador se aproxima da planta, ocorre uma secreção maior de grãos de pólen. Gente, isso é nível de pós-doutorado, entende? Nós estamos falando aqui de um grau de sofisticação que não é de uma aula de ensino fundamental. Isso aqui daria, com certeza, uma tese de pós-doc. Então, assim, fantástico. Eu achei... Por quê? Porque, veja, é algo sofisticado, de um grau de sofisticação muito grande, mas é um grau de sofisticação que pode ser compreendido por uma criança de 10 anos. Isso que eu achei incrível, entende? Que eu fiquei muito feliz com
exemplo, devido não só à beleza do exemplo, mas devido ao fato de que esse exemplo se torna acessível para um aluno de ensino médio, para um aluno de ensino fundamental. Então, eu achei muito maravilhoso, gostei demais realmente disso, tá? Bem, aí entrou o Joaquim, perguntando de onde vem o fruto. Veio na explicação do ciclo vital, a questão da flor, do fruto, da semente. Aí o Joaquim cai. Por isso que eu falei que o Marcos cobriu. Eu não estou tirando o mérito do Joaquim, Marcos, não me entenda mal, e colocando mérito em você. Isso aqui não é uma competição de quem é melhor. Eu não estou dando estrelinha aqui para quem é melhor ou não. Nós não estamos no ensino primário, nós estamos no ensino superior, entende? Eu só estou dizendo o que ocorreu. A minha intenção aqui não é tratá-los como crianças, é tratá-los como iguais, como parceiros. Nós somos aqui colegas, entende? Colegas, tudo bem? E estamos, na verdade, nos tratando como colegas. Daqui a pouco aqui vocês estão se formando, ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos aprendendo junto aqui. Só estou constatando o que ocorreu, na verdade. Tá? Então, o que aconteceu? O Joaquim, ele estava explicando, caiu, o Marcos cobriu, mas logo o Joaquim entrou de novo, tá? E você, o que você fez? O teu mérito é que você deu uma organizada. Falou, Marcos, espera aí, cara, você retoma daqui, ó. Você disse isso e tal. Tudo bem. Aí o Joaquim retomou, começou a falar dos tipos de frutos carnosos, secos. Claro que Joaquim, coitado, ele teve uma... naturalmente, ele teve uma desorganização, porque, enfim, ele estava falando, ele caiu, ele voltou, não é fácil, entende? Mas mesmo assim, o Joaquim deu conta do recado, conseguiu passar a parte dele, diferenciou fruta de fruto. Pegou uma parte difícil, Joaquim, que foi a questão da diferenciação do fruto e pseudofruto, que não é algo trivial, entende? Teve aí alguns probleminhas nessa definição, alguns deslizes aí para definir, mas, enfim, eu considero que isso teve um pouco a ver também com esse problema de ter entrado, caído, depois de ter falado, que gerou alguns problemas. Bom, depois veio a Suzy. O que eu entendi da Suzy, o que eu percebi, a minha percepção da Suzy, primeiro, uma fala forte e objetiva, bem postada também, viu, Suzy? A hora de sementes, uma definição botânica boa, um óvulo fecundado em princípio, né? Eu queria só colocar uma questão que eu acho que é interessante também. Você colocou aqui do que faz, né, de repente, as estruturas embrionárias, a questão da dispersão, muito bem colocado e tal, os fatores físicos e químicos da germinação. Eu queria só colocar duas coisas que eu acho interessante, que não são muito assim frequentes do pessoal falar, mas como a gente está, enfim, juntos aqui aprendendo, eu acho interessante falar de dois fatores de quebra de dormência que normalmente não se fala muito. Eu não sei se vocês sabiam, mas em planta de cerrado, tipo Mato Grosso, Goiás, eu não sei se vocês sabiam, mas um dos fatores que quebra a dormência é fogo. Então, assim, regiões como de cerrado, o fogo é um fenômeno natural, sabia? Inclusive, o fogo sazonal, ele é um fogo que quebra a dormência de certas espécies de sementes do cerrado. Então, algumas espécies precisam do fogo sazonal para que as suas plantas germinem, por incrível que pareça. Tá? E um outro fator também de quebra de dormência é a escarificação. O que é a escarificação? É quando aquele tegumento que a Suzy citou, ele precisa sofrer um desgaste, entende? Um desgaste natural. Então, ele precisa sofrer um desgaste, tá? Para que isso possa ocorrer. Mas a Suzy colocou muito bem os principais fatores, né? Que vai provocar a quebra da dormência. O que eu gostei muito da fala da Suzy, que eu achei que foi muito bem posicionado, muito bem colocado, porque a Suzy nos trouxe aqui uma aula muito boa de fisiologia, que foi o seguinte: a Suzy nos mostrou que não é uma coisa fácil, ela nos comprovou que por que uma semente quebra a dormência no momento que ela é embebida por água, a embebição, entende? Uma coisa que parece trivial, mas não é. É aquela coisa que eu falo. Muitas vezes a gente fala assim: é óbvio que uma semente tem que embeber para ela germinar. Só que tem uma pergunta que às vezes você fala assim: por quê? A gente aprende que as coisas são óbvias, e quando alguém pergunta o porquê, aí que a casa cai, entende?
que é o óbvio. E a Suzy explicou por quê, do ponto de vista bioquímico e do ponto de vista biofísico. Isso é importante. A Suzy falou o seguinte, sabe o que acontece? Olha só, à medida que vai entrando água na semente, você vai gerando água que vai ativar as enzimas, entende? As enzimas da nossa última aula lá de laboratório. As enzimas, que é o maquinário celular que faz com que as reações químicas da célula ocorram. Entendeu? Então, o que acontece? A Suzy nos mostrou que, na verdade, a imbebição é um processo que vai fazer com que a máquina celular, o maquinário celular bioquímico, ele comece lentamente a ser colocado em ação. Olha que legal. Então, conforme você vai embebendo a semente de feijão, é como se você pegasse um motor e começasse a fazer com que a engrenagem começasse a funcionar. Olha só. E aí a engrenagem começa a funcionar, e aí as mitoses começam a ocorrer, tá? E aí o epicótilo da semente começa a ser gerado, e aí a radícula começa a ser gerada, e aí a semente germina. Então, eu acho que essa explicação da Suzy foi muito bem colocada, muito bem posicionada. Porque aquilo que eu disse na última aula, os fenômenos que parecem mais simples vão ser explicados. Porque no momento que o aluno tem a base, entende? Ele entende por que as coisas acontecem, por que a mecânica bioquímica rola, ele nunca mais esquece. Então, parabéns, Suzy, parabéns, Vanessa, parabéns, Joaquim. Vocês conseguiram dar exemplos simples, mas exemplos que funcionam, que a pessoa entende o maquinário da vida, tá? Bem, o Marcos, ele trouxe explicações detalhadas, mais ainda detalhadas, sobre a anatofisiologia das sementes, tá? E também nos trouxe uma ideia muito boa, muito prática da questão da observação da ultraestrutura da semente de milho e feijão, muito bom, porque além de já ter sido passado o recado pelo grupo, o conteúdo, o que é o conteúdo, a explicação bioquímica, nós somos biólogos, nós somos químicos, nós somos físicos, estamos ensinando alunos a raciocinarem na mecânica da vida, entende? Passamos o nosso recado, demos o nosso arroz com feijão. Aí, depois que o nosso arroz com feijão foi comido, o que aconteceu? O Marcos veio e colocou lá a saladinha, colocou o bife, agora eu posso dar batata frita. Entendeu o que eu quis dizer? O que eu estou querendo dizer? O Marcos pôde pôr o azeite, colocar lá uma saladinha, colocar a mistura da comida, porque a comida, a base já estava ali. Então, o Marcos nos trouxe ali a prática da aula, do fecho da aula, tá? A ideia prática, o uso comercial das flores, o uso comercial dos frutos, dos pseudofrutos, das sementes, ou seja, uma aula completa. Uma aula que teve que teve começo, que teve meio, que teve fim. Uma aula que teve exemplos, que teve insights, tá? Que teve boas comparações, que teve momentos brilhantes, entende? Eu diria até sacadas muito bonitas, sacadas muito boas. Então, eu quero dizer que eu aprendi muito com vocês hoje. Aprendi. Como professor limitado que sou, tá? Vocês me deram bons exemplos e gratos exemplos de como eu posso, quem sabe, quando eu for trabalhar com os meus alunos proximamente, aprendi como que eu posso também abordar futuramente flores, como que eu posso trabalhar sementes, como que eu posso trabalhar frutos. Então, o meu melhor, muito obrigado para vocês. Gostei imensamente da aula, tá? E agradeço a vocês aí pela ótima aula. Tá bom? Marcos, pois não, pode falar. Professor, eu queria primeiro agradecer as suas palavras, realmente encorajador. A gente está tendo um trabalhão esse semestre, né, com muito trabalho, muitas coisas, e acho que está todo mundo assim, então é gostoso ouvir essas coisas quando a gente se esforça bastante e recebe um retorno assim. E complementando um pouquinho, você falou
de dar o bife, a batata frita, né? Eu queria só, nem falei com o grupo, mas deixar o cafezinho do final. Pois não. E o nosso PIBID hoje postou um vídeo sobre como que o pH do solo influencia na cor das flores. Uhum. Então, eu vou deixar o link. Por acaso, é flor de hortênsia? É. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, depois eu mando lá no nosso grupo também. Quem tiver interesse de assistir. pH Oi, ácido, a hortênsia fica de que cor? azul, E pH básico? vermelho até branco, dependendo do tanto básico que ela vai estar. E o pH neutro, assim? Mais rocheada, né? Então, eu aprendi isso hoje, pra falar a verdade, por causa dos meus colegas do PIBID que postaram esse vídeo. Hoje não, né? Anteontem, que foi quando eu editei o vídeo, então. Mas essa semana. Então eu vou deixar o link aqui. Quem tiver interesse, é bem interessante. Bacana, Marcos. Bom, muito bom, ótimo você postar. E o pessoal do grupo aí, Vanessa, se quiser também dar alguma devolutiva para a gente aí, se alguém quiser comentar, Vanessa, Suzy, né? Quem mais aí? Vanessa, o Joaquim, se alguém quiser comentar mais, dá uma devolutiva para eles, o que achou da aula. Temos aí mais alguns minutinhos, se vocês quiserem falar alguma coisa, o microfone está aberto, pessoal. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade então para agradecer mais uma vez. Obrigado aos colegas que tiveram paciência por conta de internet, esses imprevistos que ocorrem, né? Mas obrigada por terem ficado até o final. Obrigada, professor, pelo seu olhar conosco. E eu sou sua fã, você sabe disso, né? E eu me inspiro muito em você. Biologia está dentro do meu coração, está no sangue. E eu quero aprender cada vez mais. Então, fico muito feliz desse trabalho. Foi feito muito simples, porque nosso objetivo maior foi alcançar o ensino fundamental, os menorzinhos, né? E que legal saber que não só alcançou os pequenos, mas também os muito grandes, os grandes, os gigantes, né? Como você, que é um excelente professor, um mestre maravilhoso. Então, fico muito contente com isso. Obrigada por nos ensinar tanto. Se a gente está trazendo essa devolução à sala, a você, professor, é porque você nos inspirou também, né? Então, desde os primeiros dias de aula, quando nós conhecemos você, a humildade em passar um pouquinho que a gente sabe, está sempre aprendendo, isso é fantástico. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Vanessa. Muito obrigado aí por tudo, pela apresentação, pelo esforço que vocês tiveram aí de fazer uma aula tão boa. E, pessoal, acho que então é isso. Se vocês quiserem, depois eu disponibilizo o link para vocês, se vocês quiserem ter a gravação dessa aula, né? Então, se vocês Quero quiserem sim, depois. professor. Eu disponibilizo então, tá bom? Pessoal, não havendo mais aí nenhuma observação, então vamos agora descansar um pouco, né? Então, uma boa semana para todos, um bom descanso. Muito obrigado por tudo. Eu vou parar de gravar aqui, peraí. Cadê? Interromper gravação. Então, obrigado, bom descanso.